Olá a todos, meu nome é Leandro, sou professor de Ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. A aula que eu vou apresentar agora é sobre mudanças dos estados físicos da matéria. Bom, são 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. E em setas vermelhas, aqui nós observamos todas as possíveis transformações que podem ocorrer. Sólido para líquido, líquido para gasoso, gasoso voltando a ser líquido e líquido para sólido. E um outro processo, uma outra transformação de sólido diretamente para gasoso, pulando a etapa de líquido. E, por sua vez, o retorno de gasoso diretamente para sólido, pulando a etapa de líquido também. Vamos ver uma a uma. Bom, a primeira transformação é a transformação de sólido para líquido. O nome desse processo é fusão. A fusão é um processo muito observado no dia a dia, no nosso cotidiano. Eu acho que talvez a forma mais comum da gente ver é gelo, quando o gelo se derrete. Aqui é uma brincadeira do Dragon Ball, a fusão do Goten e do Trunks. Não é científico, mas é entretenimento, né? Agora, em aplicação industrial, nós temos a fusão, a passagem de sólido para líquido. Esse é o minério de ferro. Existem vários minérios de ferro que podem ser utilizados para a fabricação do ferro fundido. Hematita, guetita, leptocrosita. Esse minério pode ser removido e saído do solo. Nós temos mineradoras muito grandes, tanto no Pará quanto em Minas Gerais. Então, esse minério ele é aquecido a uma temperatura superior a 1.500 graus, que é a temperatura de fusão do ferro, forma o ferro fundido, e é nesse momento que acontece, que ocorre a fusão. A fusão ocorre aqui. Em seguida, esse ferro fundido é colocado em formas para fazer objetos de uso no nosso cotidiano. Aqui, como exemplo, eu coloquei vergalhões da construção civil, que é feito a partir do resfriamento desse ferro fundido. Bom, a próxima transformação agora é de líquido para gasoso. O nome desse processo é vaporização. Bom, vamos observar agora aonde que a gente pode ver isso no nosso cotidiano. A vaporização ela pode ser dividida em outros 2 processos: a evaporação e a ebulição. A evaporação ela tem uma diferença com relação à ebulição. A evaporação é um processo lento, gradual e não turbulento. Por exemplo, eu posso pegar um copo d'água, colocar por sobre a mesa e deixar durante 30 dias seguidos. Você vai observar que, a passar esse tempo, você vai observar que esse copo evaporou. A ebulição, de maneira diferente, é um processo turbulento que ocorre por meio da fervura e é injetada muita energia para poder isso acontecer. Como que nós fervemos a água para fazer o café? A água para fazer o arroz, colocando no fogo. Se estivéssemos a nível do mar, ou seja, o mar na nossa frente, a temperatura que deve ser colocada na água para que ela possa ebulir, entrar em ebulição, ferver, é 100 graus. Aqui, como nós estamos acima do nível do mar, uns 450 metros aproximadamente, 500 metros, a temperatura de fervura nossa é inferior a 100 graus Celsius. Quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição da água. Então, a diferença entre um e outro é um processo turbulento, onde é injetada muita energia, e esse é um processo lento, gradativo. Aqui, nessa figura que eu selecionei, são os rios voadores. Por sobre o dossel das plantas, das árvores da floresta amazônica, as plantas das árvores, elas transpiram assim como nós. Mas como é uma quantidade de árvores muito grande na floresta amazônica, a transpiração é muito intensa e forma nuvens, que são chamados rios voadores, que subirão e entrarão na composição das nuvens superiores, e ventos distribuirão essas nuvens para o Brasil todo. E isso, qual a consequência disso? Chuvas espalhadas para o Brasil inteiro. A Mata Atlântica, que é o bioma da nossa região, juntamente com o Cerrado, ela recebe rios voadores que vêm dessa água transpirada e formação de rios voadores da floresta amazônica.
Bom, agora o próximo processo é a transformação de gasoso para líquido. O nome dessa transformação é condensação. Nós podemos observar a condensação no cotidiano, na formação de nuvens. Aqui, uma figura de um mar, de um oceano. A água começa a evaporar, não ebulir, entrar em ebulição, evaporar, porque é um processo lento. Ela faz parte, ela sobe, sobe, sobe. Chega numa certa altitude, ela entra em contato com uma camada de ar frio, gelado. E de vapor em contato com frio, passa a ser gasoso. Desculpa, passa a ser líquido. Então, nuvens com gotículas microscópicas de água. Muito comum também a gente pegar copos e ver aquela transpiração ao redor dele. Qual o motivo disso? Isso é muito mais fácil acontecer em épocas do ano em que a umidade do ar está alta, em copos de água gelado. Por quê? A umidade do ar que está ao nosso redor, um copo gelado. A umidade do ar em contato com esse copo resfriado, essa umidade deixa de ser vapor e passa a ser líquida e fica impregnada na parede do copo. E, por último, o exemplo do espelho no banheiro e outros vidros também. Após tomar banho com água quente, aquele vapor fica impregnado no vidro, é a mesma coisa. O vidro está gelado, o espelho está gelado, o vapor de água está quente, em contato com o espelho gelado, muda o estado físico, deixa de ser vapor e passa a ser líquido. Bom, a próxima transformação é a solidificação. É a transformação de líquido para sólido. Nós podemos observar a solidificação na formação de gelos. Pegamos a forma, colocamos água e colocamos no freezer. Após um certo tempo, retiramos gelo. É a solidificação. O próprio nome diz. Transformação em sólido. Já mostrei essa figura anteriormente, mas aqui em cima tinha o minério de ferro, que sofria fusão e virava o ferro fundido. Agora não. Agora é o ferro fundido transformado em sólido. Aqui ocorre a solidificação. Bom, agora mais um processo, a transformação do sólido diretamente em gasoso pulando a etapa de líquido, a sublimação. No cotidiano, a gente observa a sublimação em algumas situações. Antigamente, era muito comum naftalina. É uma bola branca, bem pequena, que mata alguns insetos, principalmente barata e traça. As pessoas colocavam essa naftalina dentro do guarda-roupa, atrás dos móveis, e ali ela passava do estado sólido para o gasoso. O que nós deixávamos inicialmente uma bolinha branca, depois de alguns dias não observava mais, e ficava impregnada nas roupas, aquele cheiro característico forte. Naftalina não é algo a se usar por crianças. Atualmente, só pessoas acima de 18 anos que podem manusear ela. E, como eu disse, não é tão comum assim. A sublimação está ocorrendo aqui nesse exemplo. O gelo está formando um vapor, um gás, diretamente, sem passar do estado líquido. Com certeza tem uma fonte de calor sendo injetada aqui para que esse fenômeno ocorra. Aqui no gelo, da mesma forma, em cima de uma montanha, certamente tem um sol incidindo aqui sobre esse gelo e está formando muito rapidamente e passa de líquido para gasoso. Essa etapa de líquido é tão rápida que acaba sendo não percebida. Agora, o processo inverso de gasoso para sólido é a ressublimação. Às vezes também pode ser chamada de sublimação. Em muitos livros a gente encontra o termo sublimação. De gasoso para sólido. Aqui, nós temos a evaporação da água da superfície dessa montanha. Essa água evaporando sobe, está um pouco mais quente. Porque certamente tem um sol aqui também esquentando esse gelo para formar essa água em forma de vapor. Ela encontra uma camada de ar muito gelada que ocorre a transformação de vapor, de gás, diretamente em gelo. E ocorre a formação das nuvens de gelo. Bom, aqui está o resumo de todo o processo, todas as transformações. Sólido para líquido, a fusão, como eu já disse, é o congelamento, ou melhor, o descongelamento do gelo. De líquido para gasoso, a vaporização, que pode ser dividida em evaporação ou ebulição.
A evaporação é um processo lento e gradual. A ebulição é um processo turbulento, por formação de bolhas, com muito calor. O retorno, que é a condensação de gasoso para líquido. Quando, durante o banho, forma aquele embaçamento no espelho, que é o vapor d'água que está no ambiente, em contato com o espelho gelado, ele muda de vapor para líquido. E de líquido para sólido, a solidificação, que é colocarmos formas de gelo no freezer para congelar, para formar o gelo, né? Sublimação, sólido para gasoso, a naftalina, como eu disse, essa bolinha que, deixada no ambiente, ela vai formando vapor, gases, e desaparece depois de um certo tempo. E a ressublimação, de gasoso para sólido, que é o vapor d'água subindo para a atmosfera, entra em contato com a camada muito gelada e vira diretamente gelo, não passando rapidamente do estado líquido para o estado de gelo. Sólido, né? Agora, um conceito muito importante é que sempre nesse trajeto, nesse percurso de sólido para líquido e para gasoso, tem que ser inserida energia, colocada energia no sistema. Que tipo de energia que é essa? Calor. De sólido para líquido, há um aquecimento. Líquido para gasoso também. Isso é fácil observar. Gelo é sólido, está muito frio. Líquido é uma temperatura superior ao gelo. E entra, por exemplo, dentro de uma sauna, que é gasoso, é vapor, está quente. E é fácil concluir que o inverso, o retorno de gasoso para líquido até sólido, você retira energia do sistema, você retira calor desse sistema. Bom, esse era o conteúdo que eu gostaria de apresentar. Espero que todos tenham gostado, apreciado e bons estudos. Acabou. Quanto tempo que deu? Deu menos, né? Esse eu falei bem mais rápido.